Oi, meus lindos, vamos falar sobre o intestino. Ó, vou dividir em 2 vídeos, porque é bastante coisa, né? É uma aulinha bem simples, bem pra leigos, tá bom? Então, profissionais da área da saúde aí, ó, é coisa bem simples, para que haja entendimento. A área de nutrição, a gente tem que tomar cuidado quando vai né, uma informação populacional. Então, você que tá assistindo, gente, assiste até o final, para entender direito. Não você fica aí catando pedaços, aí fica aquela informação que desinforma, aí você faz tudo errado. E a gente tá falando de saúde, a gente tem que ter responsabilidade, tem que entender. Bom, quando a gente fala nesses sintomas, inchaço ou distensão abdominal, né, azia, rotos, refluxo, excesso de gases, má digestão, náusea, dores abdominais, constipação ou diarreia, ou junção de todos, ou sintomas aleatórios, a gente não pode só pensar, por exemplo, às vezes a pessoa, eu tô com inchaço e distensão muitos gases, é só lactose, eu tô com azia, tô com refluxo, é gastrite, né? Existe uma série de doenças envolvidas, né, nesses sintomas, tá? Então, é todo um processo que a gente tem que passar de investigação. Quando o paciente chega para mim, é um processo de investigação do que está acontecendo, tá? Porque às vezes o paciente faz exame, por exemplo, tá com problema lá no intestino, tudo tá comendo faz mal. Aí faz só uma colonoscopia. A colonoscopia só analisa tumores, pólipos, né? Alguns tipos de síndromes, mas não vai analisar a questão de permeabilidade ou de bactéria patogênica, crescimento, enfim, tá bom? Então, a gente vai falar por partes de algumas doenças aqui, para que haja entendimento, tá bom? Então, primeira coisa, o intestino, gente, ele começa no estômago. A gente costuma falar que ele começa no estômago. Gente, eu desenho super mal, tá? Daqui é um estômago, daqui é um intestino. E no intestino delgado é onde acontece 80% da absorção de nutrientes, tá? No intestino, nós temos o tal do sistema nervoso entérico, que são terminais nervosos, ou seja, nós temos o nosso cérebro também aqui, acontecendo aqui. Por isso que a gente chama, né, fala que o intestino é o nosso segundo cérebro. O intestino, quando não está saudável, gente, é difícil o restante ficar saudável. Às vezes a pessoa ela quer emagrecer e não consegue, né? Aplica a matemática do emagrecimento e ela não funciona. Por quê? Porque eu tô com o intestino destruído, tá? Então vamos lá. Aqui a gente fala de enzimas, tá? Então normalmente a enzima, por exemplo, lactose, até 80% da população tem um certo nível de intolerância à lactose, que é o não funcionamento da lactase, de uma enzima específica, tá? Existem níveis, grave, moderado, tem gente que só passa mal se toma o leite, né? Que tem mais lactose, já o queijo, que tem menos lactose, não passa mal, enfim. Mas também nós temos a deficiência da sucrase, tá bom? Essa sucrase, ela não é tão comum, mas vale a pena, algo que vale a pena avaliar quando o paciente não está melhorando após algumas intervenções específicas alimentares e às vezes até medicamentosas, tá bom? Que é uma enzima que não consegue, quando o paciente não consegue aí lidar com a sacarose, tá? Aqui no caso da lactose, a lactase é lactose, tá bom? Então, aqui é problema enzimático, de ação da enzima, tá bom? Aqui a gente pode tomar uma enzima junto, ou comprar o alimento já com a enzima lactase, já que a enzima tem alguns países que ainda nem tem a produção dessa enzima, o paciente ele tem que carregar na bolsa, refrigerado, é um departamento à parte aqui, não é igual esse aqui que é só comprar um comprimidozinho, tá? A gente consegue fazer um examezinho de sangue para ver se tem uma deficiência dessa sucrase, tá? E tem hipocloridria. Esses dois tipos de deficiência aqui pode causar inchaço, distensão, pode causar refluxo. Veja bem, nossa, mas é lactase, né? É uma lactose, uma sucrase, tá? Mas pode causar, por exemplo, um refluxo. Problema aqui. Por isso que a gente chama de sistema gastrointestinal. Tem ligação um com o outro. Às vezes o problema não tá aqui, nossa produção de suco gástrico, sei lá, um problema aqui, alguma úlcera. Às vezes o problema tá aqui que tá refletindo aqui em cima.
tá bom? Então, uma hipocloridria, por exemplo, ela pode acontecer. O que é hipocloridria? Uma diminuição do suco gástrico do paciente, onde aumenta o pH do estômago, tá? Não é igual uma gastrite, tá? Uma gastrite ou uma presença de H. pylori. Todo mundo já conhece aí, a H. pylori é uma bactéria aí que precisa ser, ela só é morta com antibiótico, ela precisa ser identificada, tá? Mas às vezes o paciente tem H. pylori ou gastrite, que vai dar refluxo, vai dar azia, vai dar queimação, né? Vai dar uma bela de uma dor de estômago. Mas a hipocloridria, ela acontece muitas vezes quando o paciente faz o uso por muito tempo de um omeprazol, por exemplo, de antiácidos, tá? Essa diminuição, na verdade, se o paciente continua com um antiácido da vida, vai piorar, porque ela teve uma diminuição. Então, às vezes o paciente tá com problema principalmente de arrotos, é uma das principais características da hipocloridria, né? E uma má digestão, sentindo meio que, não tá digerindo, eu tô me sentindo empanturrado, enfim. E às vezes não é gastrite, não é H. pylori, é uma hipocloridria, precisa rastrear, né? E não ficar assumindo que é uma gastrite porque só fez lá a endoscopia para ver gastrite, tá bom? Então, hipocloridria tá relacionado a esses sintomazinhos aqui. Disbiose, gente, e SIBO, coloquei uma setinha aqui, tem correlação por quê? A disbiose é quando você tem o desbalanceamento das bactérias intestinais. Nós temos bactérias do bem e bactéria do mal, tá? Tem lá um percentual. Então, quando a gente diminui a quantidade de bactéria do bem, as bactérias patogênicas do mal aumentam. E existe o aumento em todo o seu intestino, que aí é da sua microbiota, aí a gente chama de disbiose, e tem um aumento só no seu intestino delgado, tá? Então, quando aumento no intestino delgado de bactéria patogênica, né, esse excesso, supercrescimento de bactéria no delgado, a gente vai ter vários sintomas: inchaço, distensão, excesso de gases, sintomas às vezes de má digestão, às vezes náusea, pode ter constipação, oscilar entre constipação e diarreia, enfim. A gente só mata esse excesso de crescimento no intestino delgado, gente, com antibiótico. É como se fosse um H. pylori, né? Só que é um excesso de bactéria patogênica no intestino delgado. Como que é feito esse exame? A gente consegue ver isso em colonoscopia? Não consegue, né? É um exame específico que a gente vai medir lá hidrogênio, né? Você vai assoprar um treco lá de hidrogênio, tomar uma lactulose, que é um açúcar. Então, primeiro os 45 minutos que ela vai passar lá no seu intestino delgado, as bactérias patogênicas liberam hidrogênio. Então, vai aumentar lá a liberação de hidrogênio. A gente vai ver se você é um SIBO positivo ou não, tem que fazer um tratamento, tá bom? E claro, vocês sabem que tomou antibiótico, eu destruo mais ainda a bactéria do bem. Então, né, a gente fazer uma recuperação aqui, aí a gente tem que botar a bactéria do bem para dentro do intestino, tá? Eu indicaria aí o exame de microbioma intestinal, que dá para ver exatamente qual bactéria do bem que tá faltando pra gente repor certinho e não tomar um probiótico aleatório, tá bom? Então, a gente consegue dar a bactéria certa na quantidade certa, tá bom? Então, disbiose e SIBO tem correlação, só que o SIBO é mais específico na área de intestino delgado. Qualquer tipo de coisas que a gente tenha, qualquer síndrome que a gente tem intestinal, seja síndrome do intestino irritável. Gente, síndrome do intestino irritável, a maioria dos pacientes que aparece no consultório com síndrome do intestino irritável, às vezes não é síndrome do intestino irritável, né? Às vezes é SIBO, pode ser a disbiose, tem correlação aqui também, a síndrome do intestino irritável, tá bom? Mas tem que rastrear, né? Às vezes o paciente aplica lá a dieta do Low Food Map,
E nem sempre funciona. Por quê? A gente vai desenvolvendo intolerâncias e alergias alimentares. Esse desbalanceamento da microbiota desenvolve, você acaba tendo sintomas. Daqui a pouco o low FODMAP não funciona porque tudo faz mal. Parece que tudo faz mal. Tudo parece que deixa inchado. Um dia você come e faz mal, outro dia você come a mesma coisa, não faz. Tá? Então, sempre quando vem uma síndrome do intestino irritável, a gente tem que rastrear várias coisas, tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Então, alergias e intolerâncias, a gente precisa ver intestino, tá bom? Tem que atacar o intestino. O intestino não saudável, além de alergias e intolerâncias, tem vários estudos correlacionando lá a depressão, fibromialgia, ansiedade. Existe aquela ansiedade que o paciente não consegue controlar. Uma coisa é você gostar, por exemplo, de chocolate pós-almoço, sei lá, um docinho. Outra coisa é você ficar desesperado por um doce. Quando existe esse desespero por doce, essa ansiedade, essa coisa do controle, pode saber que tem coisa aí intestinal, né, te governando, tá bom? Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente tem que, tratar intestino, tá? Não adianta só dar remedinho aqui para ansiedade, remedinho para depressão, sem tratar o intestino, gente, precisa, tá bom? Então, o intestino, na verdade, a gente tem que ficar muito esperto. Quando a gente faz cirurgias grandes, quando tem, sei lá, uma toxinfecção alimentar, quadro de diarreia prolongado, por exemplo, pacientes pós-bariátrica muitas vezes engordam depois, tem tanto problema de absorção de nutrientes, porque pós-cirurgia não faz recuperação intestinal. Tem que fazer, não é só, eu vou fazer a musculação porque estou perdendo muito músculo. Gente, tem que tratar o intestino, não tem jeito. Tá? Fez qualquer tipo de tratamento com antibiótico, alguns certos remédios, né? Vai destruir flora intestinal, tem que recuperar. Senão lá na frente vai dar problema. Sério, problemas sérios, tá? Pacientes que não conseguem emagrecer, né? A gente entra tudo num quadro inflamatório, tá bom? Continuando aqui. Nós temos lá, uma esofagite, que pode acontecer aqui na parte, né, de esôfago, né, e ter uma relação até com o estômago. Por exemplo, um esôfago de Barré é quando começa a voltar para o esôfago enzimas, suco gastro, né, o ácido do estomacal, né, aí começa a mudar a estrutura celular. Gente, o esôfago de Barré é um pré-câncer, né, às vezes o paciente ou sei lá, o médico às vezes tem trabalho de descobrir um esôfago de Barré, né? Porque às vezes fica com os olhos voltados só para uma gastrite, né? Então, o esôfago de Barré é uma das coisas que também dá refluxo, azia. Gente, é o que eu falei. Parece que esses sintomas aqui ele repete em várias patologias, tá? Hérnia de hiato, também tem muita gente com hérnia de hiato, úlceras, né? Como que eu faço um tratamento de úlcera? Como que eu faço um tratamento de gastrite? A gente não pode só colocar um band-aid em cima. O que é colocar um band-aid em cima? Você que tá com gastrite, ou você que tá com uma úlcera, uma hérnia de hiato, não adianta você ficar tomando só o seu omeprazolzinho e colocar lá o band-aid em cima. A gente tem que tratar, e muitas vezes para tratar, tem que tirar alguns alimentos, né? Às vezes o paciente não leva a sério o simples fato, por exemplo, de falar assim, olha, corta cítricos, corta leite, corta gordura, excesso de gordura. Imagine que é como se você tivesse com feridas, tá? E você joga um álcool. Aí você tá aqui tentando cicatrizar. Toda vez que entra algo que não pode, você arranca a casquinha. Não vai cicatrizar nunca. Então, às vezes, a gente tem que tirar alguns alimentos e tratar para cicatrizar. Se você joga o álcool em cima de uma pele que não tem ferida, não vai arder, né? Não vai ter problema. Então, a gente tem que
ter alguns sacrifícios, né, para ter cura, tá bom? Então, às vezes a pessoa, ela não faz o tratamento direito, tá lá tratando o intestino, mas não faz direito. Ah, não, mas é aniversário. Ai, mas eu vou comer o bolo. Gente, é tratamento. Tratamento, dieta de intervenção é diferente de dieta de prevenção. Quando a gente fala em intervenção, tem que obedecer. É a mesma coisa do médico mandar você tomar remédio de 6 em 6 horas e você tomar a hora que você quiser. Tomar um dia sim, um dia não. Você tá intervindo naquela doença com aquele remédio? Não, não tá. Então, na alimentação, eu encontro muito esse problema com o paciente. Passa lá uma orientação, gente, alimentação é tudo, né? O remédio vai funcionar sem alimentação? Não, porque é a mesma coisa de se não comer, morre. Tem que ter, né, interação, tá bom? Então, não adianta eu vir com remédio poderoso, cicatrizante, se eu tô arrancando a casquinha do lado, se eu tô cortando, quero cicatrizar, vai tô com a faca cortando alguma coisa? Não adianta. Então, às vezes o paciente, ai, só hoje, ai, aí vai, arrancou a casquinha e voltou a estaca zero, né? Vocês têm que aprender a ter disciplina quando a gente fala em intervenção, tá bom? Então, nós temos também tumores, pólipos, isso sim a gente analisa uma colonoscopia. Não pense você que porque você fez uma colonoscopia que você não vai ter tudo o resto. Ai, deu tudo bem na minha colonoscopia, não tenho nada. A gente não analisou várias coisas, por exemplo, o SIBO numa colonoscopia, a gente não analisou, né? Tem várias coisas que não dá para ser analisada numa colonoscopia. Ela é importante, importantíssima, né? A gente consegue ver várias coisas. Nós temos também várias síndromes, né? Eu pus aqui autoimune, a gente tem lá a doença celíaca, problema do glúten, que todo mundo hoje acha que tem, e muitas vezes, gente, não é, eu tô com um papel improvisado aqui no hotel, e muitas vezes a pessoa não é celíaca. Eu já expliquei para vocês, o problema da doença celíaca, a absorção que eu tava falando para vocês aqui no Delgado, acontece nas vilosidades intestinais, microvilosidades, tá? O celíaco vai perdendo essa microvilosidade, ele vai até ficar retinho assim, ó, e não ter absorções. É uma doença perigosa. E ao contato com o glúten, não só o glúten aparente, mas a contaminação cruzada, tá bom? Outra história isso aqui. Eu acho que eu tenho no destaque dos meus stories falando sobre a doença celíaca, tá? A gente vai ter síndrome de Crohn, por exemplo. Qualquer tipo de doença, de síndrome identificada no intestino, precisa de tratamento. Existem síndromes, algumas autoimunes que não tem cura, mas tem total controle. A gente consegue diminuir aí os sintomas, né? As crises, tá bom? Então, para tudo, gente, tem solução, na verdade. Mesmo aquilo que não tem cura, a gente tem controle, tá? Então, vamos lá. Tem outros tipos de doenças, gente, muita coisa. É muita coisa. Olha o tanto de coisa que envolve esses sintomazinhos aqui. Agora, como que eu trato esses sintomas? Bom, às vezes a gente tem que entrar com algum medicamento. Então, por exemplo, aqui com antibiótico, para um H. pylori, um antibiótico. Eu uso antiácidos naturais. Tem que ver se realmente você tá com uma gastrite, se você tá com uma hipocloridria. Como que tá o funcionamento aí das suas enzimas. Não adianta você sair tomando enzima, gente. Eu vejo muita gente tomando enzima, é perigoso. Eu vou dar uma enzima aqui, ó, numa hipocloridria, eu dou um HCl para a pessoa tomar, com uma enzima pepsina, por exemplo, mas sempre associado com a alimentação, o que ela tem que comer, né? Qual que é a rotina alimentar de intervenção desse paciente, tá bom? Então, revisando todo o quadro aqui de sintomas, até de depressão e tal. Todo mundo que tem depressão, eu fico super preocupada se o paciente nunca na vida fez uma intervenção intestinal, gente. E o tratamento de intestinal, a pessoa às vezes quer emagrecer da noite pro dia, eu fico brava por isso, né? A pessoa tá toda inflamada, fez 500 dietas, aí a matemática começa a não funcionar, aí quer em um mês, né, ter o resultado de uma dieta
agressiva, dessas dietas restritivas. Não vai ter. Imagina o tempo que eu vou levar para recuperar o intestino, para trabalhar toda lá, curar aqui, ó, a questão do seu estômago. Aí não, faz 2 dias, 3 dias, não, já quero tá zerado. Não é assim, tá bom? Então, assim, esse mundo intestinal é um mundo à parte. Você precisa de um acompanhamento em conjunto com seu gastro e nutricionista, que tenha os olhos voltados, né, para isso, tá bom?